Vocês usam aparelho ortodôntico? Já ouviram falar de mini implantes de ancoragem ortodôntica? Acompanhe no vídeo e saiba mais sobre o assunto. Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Yasuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E antes de iniciar, já gostaria de agradecer aí a todos os participantes aí do meu canal, né? A todos que curtiram a minha página também, que estão ajudando aí a gente a compartilhar aí informações, né? Que eu vejo que muita gente tem necessidade de saber um pouco mais assim dos problemas, né, que acometem a boca e a face, né? E muitas pessoas também passam por consultas e às vezes também acabam ficando com dificuldade de entender, né? Eu estou tendo esse feedback aí dos pacientes, do pessoal do canal também aí que tem me dado esse retorno, né, em relação a esses esclarecimentos aí. Tá? Um abraço para vocês, tá bom? E se você ainda não acompanha o canal, né, entra aí, curta aí nosso canal. No Facebook também tem a minha página. E hoje nós vamos falar de mini implantes. Vocês já conhecem mini implantes? Eu havia prometido numa conversa anterior que nós falaríamos de mini implante. O que é um mini implante? Você já ouviu falar? Você usa aparelho? Já falaram para você, a gente vai ter que fazer ancoragem ortodôntica ou a gente vai ter que fazer mini implante. Já ouviu falar o que é? Ele é um parafusinho de titânio. Ele tem vários comprimentos, 9mm, 11, 13. Aí para que ele serve? Ou também de comprimento, ele pode ser pequeno, médio ou longo. E também tem as larguras. Tem um mini implante que tem 2mm de largura e tem um mini implante que tem 1,6mm de largura. E para que serve esse parafuso, este mini implante? Não é um implante para colocar no dente lá não. Muito pelo contrário, se você colocar ele no dente, você vai estragar o dente. O mini implante, ele vai servir para ajudar no tratamento ortodôntico, no tratamento com o aparelho. Como assim ajudar? Porque muitas vezes o dentista, o ortodontista, ele precisa fazer alguma movimentação no dente. Ou às vezes tem um dente que está fechando espaço, ele precisa abrir. Ou às vezes ele precisa extruir, tirar da posição o dente de cima ou o dente de baixo. E ele usa deste artifício que é o mini implante. Para quê? Para servir de ancoragem. Então, a gente coloca esse mini implante entre os dentes, ou posterior, lá mais para o fundo um pouquinho, ou mais para frente. Geralmente entre as raízes dos dentes, né, tangenciando para não pegar nas raízes, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Para servir de ancoragem. E na cabeça do mini implante, ele tem uns furos para passar o fio de aço ou também para a gente colocar os elásticos, né? A cabeça dele é arredondada e tem assim um encaixe para a gente colocar o elástico, né? Então qual que é a função? A gente usa o mini implante para fazer ancoragem ortodôntica, para puxar um dente que às vezes precisa tensionar, ou fechar um espaço quando a mordida está aberta, precisa fechar o espaço. E às vezes, se só usar os dentes da arcada do outro lado, pode atrapalhar ou não servir, não ser suficiente para força para conseguir colocar na posição. Então, esses mini implantes vão complementar a ancoragem para a gente conseguir puxar na posição que quer. Igual eu disse, às vezes a gente precisa fechar o espaço assim da mordida, ou às vezes a gente precisa abrir entre os dentes. Aí também é usado o mini implante. Coloca o mini implante atrás do dente que está torto para conseguir puxar ele para a posição. Para que isso? Porque se você pegar e fechar o espaço, o dentista vai deixar os dentes muito tortos, assim, inclinados. Então às vezes ele precisa fazer essa correção para depois ou fechar
ou colocar um implante, muitas vezes, né, também. É bastante feito para isso, para abrir espaço para colocação de implante. E como é feito o mini implante? É uma cirurgia pouco invasiva, geralmente não tem corte assim na gengiva. Aí a gente faz como? Faz anestesia no local, tem que fazer porque senão incomoda, tá? Faz anestesia na região que vai colocar e tem duas formas: ou instala ele diretamente no osso, quando o osso de repente da maxila é um pouquinho mais molinho do que da mandíbula de baixo, a gente consegue às vezes colocar ele diretamente rosqueando ele. Põe ele na posição entre o dente que a gente quer e faz a perfuração direto com a chave manual, né? O mini implante ele vem, a gente tem uma chavinha para instalar ele, a gente roda a chavinha e coloca. Parecido, né? Não igual, né? Igual um parafusinho, né? Igual nem tanto, né? Ou então a gente faz uma perfuraçãozinha lá. Por quê? Porque que nem o osso da mandíbula, que é bem duro, né? O osso cortical, que a gente fala, bem duro. Então às vezes a gente não consegue colocar direto o mini implante, porque ele estraga a ponta e ele desvia, ele não consegue perfurar o osso. Então a gente faz uma perfuração inicial e coloca o mini implante naquela perfuração. Aí faz o rosqueamento. E o mini implante também a gente tem que ter alguns cuidados. Posição dele. Primeira coisa, que nem eu disse, as raízes dos dentes. Não pode pegar na raiz, tem que passar do lado. A gente tem que ver se tem espaço entre as raízes que a gente quer colocar, para não colocar em cima da raiz. Ou se você for perfurar, né, a gente tem menos sensibilidade. Fazendo a rosca ali diretamente, às vezes é mais difícil acontecer, mas pode pegar ligamento ali no dente, ficar um pouco dolorido o dente. Então temos esses cuidados em relação à posição das raízes, em relação ao torque dele, ele tem que ter um torque, uma fixação adequada. A posição também, a altura, se fica às vezes muito para baixo, fica bem na mucosa, machuca, incomoda, a gente tem que ter essa altura certa, que é perto da gengiva, mas não também muito em cima da gengiva, já perto do dente, porque pode dar problema na gengiva, problema de ter recessão gengival, né, inflamação na gengiva. Então a gente tem uma distância ali na gengiva inserida um pouco para baixo. Então não pode ser muito embaixo, mas também não pode ser muito no dente. Mas isso aí o dentista vai ter essa tomada de decisão. Não é uma coisa assim para você ficar se preocupando. Outra consideração sobre o mini implante. O mini implante não pode... Ele tem um torque adequado, igual eu falei, mas depois o paciente vai para o ortodontista fazer. Ele fez a cirurgia de instalação do mini implante, como foi? Fez anestesia, ou faz a perfuração quando precisa, ou instala ele direto, com um parafuso rosqueável lá. Instalou, ficou bem travadinho, depois no mesmo dia ou no outro dia, ele já vai no ortodontista. Para quê? Para fazer a ativação da ancoragem. Aí o ortodontista já vai colocar um elástico ou passar um fio para conseguir tracionar os dentes que ele quer. Que nem eu disse, ou seja para abrir espaço, ou seja para fechar um espaço, ou para fechar a mordida. Alguns casos até para abrir a mordida também. Em caso que, por exemplo, quando o paciente também já não tem dente há muito tempo, o dente de cima ele desce. A gente tem o dente de cima e de baixo. Se a gente perde o de baixo, o dente de cima desce. Aí o que acontece? Precisa jogar esse dente para cima. Como é que faz? Com o aparelho, né, para jogar ele para cima. Como que vai puxar ele para cima? Aí usa a ancoragem, põe os mini implantes do lado lá em cima para conseguir puxar ele, né? Usar os elásticos no bracket e no mini implante para conseguir puxar ele para cima, para servir de apoio para conseguir fazer essa intrusão. É uma consideração que é importante saber, a força que o dentista vai usar.
não é porque o mini implante de titânio lá é que você vai fazer a força que quiser. Então o ortodontista tem que ter muito cuidado com a força que vai aplicar no mini implante. Que nem eu disse, a posição dele não pode ficar muito embaixo, nem muito junto do dente da gengiva, porque pode inflamar a gengiva, ter recessão. Tem que ter um travamento bom, e também quando for fazer as ativações, o dentista tem que ter esse cuidado de não exagerar na força, ou se impõe um elástico um pouco mais pesado, ou faz um tracionamento com fio mais forte, aí às vezes acaba ficando mole o mini implante. Que pode acontecer isso aí, ele ficar mole por excesso de força. Ou também, que eu disse, que ele tem que ter um torque adequado, né? Então a gente tem que usar tem que ter um torque aceitável, né, para ele não já colocar ele ficar mole, então ele tem que ficar firminho lá. Então são essas as considerações em relação ao mini implante, né? O que pode ter de problema, que nem eu disse, pegar as raízes e ter recessão gengival. E consequentemente, qual seria um outro problema que poderia acontecer se pegar na raiz? Às vezes, assim, comprometer a raiz do dente, comprometer o dente. É difícil acontecer, não é tão fácil assim de acontecer, mas pode acontecer, né, de lesar a raiz e precisar extrair de repente algum dente. Então, sempre muito critério, né? Procurem um profissional aí capacitado, conversem bem com o seu ortodontista. Tem que saber sempre também os riscos, né? Mas assim, no geral, ela vem para quê? Para um benefício, né? Porque um tratamento que de repente demoraria mais, muito mais, pode ser um pouquinho mais acelerado por conta do mini implante. O mini implante tem rejeição? Geralmente o mini implante ele é uma liga de titânio também, é a mesma liga que utiliza também nos implantes dentários. Então, assim, é difícil a gente ver a questão de rejeição, né? Mas o que a gente pode ver talvez seja mais infecção. Então tem que ter alguns cuidados também com o bochecho, com antisséptico, tem que fazer um bochecho com antisséptico. Antibiótico geralmente não, mas assim, tem que ter esses cuidados com a higienização depois correta, porque às vezes pode acumular placa. Ou trauma na mastigação, tem que ter cuidado, de repente está mastigando e pegando alguma coisa em cima, tem que tomar um pouco de cuidado. Cirurgia geralmente é tranquila, né? Feita no consultório, não tem assim nenhum mistério em relação ao porte cirúrgico, né? Apesar de ser bem detalhista, é uma cirurgia de pequeno porte. E quanto tempo nós temos que ficar com os mini implantes? Geralmente, assim, não tem um tempo muito certo, mas a maioria das vezes o tempo do tratamento com o mini implante, como eu disse, vai ser um pouco menor, vai facilitar a movimentação do ortodontista. Então, o mini implante ele vai ter uma função por um determinado período, talvez lá 4 meses, 6 meses, né? Até mais. E para ter esse auxílio no tratamento ortodôntico, tá bom? Mas não é uma coisa que costuma ficar assim do início até o final da ortodontia, né? Tipo 2 anos, não costuma ficar. Geralmente é um período um pouco menor. Em relação ao preço, quanto custa um mini implante? Então, não dá para ter um preço específico, né? Porque muitas vezes assim, o dentista ele tem que levar em conta outros fatores, né? Os custos fixos da clínica, os custos variáveis, o custo do próprio mini implante, do kit que ele usa cirúrgico, do kit de campo cirúrgico, né? Então, assim, não tem como falar para vocês assim um preço fixo, porque cada profissional ele vai ter um preço para poder passar para vocês, tá bom? E como eu disse, o que vocês têm que ter em mente é saber como vai ser o tratamento, né? A média de tempo do tratamento, possibilidade de perda do mini implante que pode acontecer, né? Até porque tem a possibilidade de ser refeito também, então isso é uma coisa boa, né? Geralmente a gente tem essa possibilidade de poder refazer o mini implante, talvez usando outras regiões, e vá ao profissional, né, de sua escolha com mais segurança, né, sabendo um pouquinho mais do que se trata e como vai ser feito.
Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode escrever para mim, tá? Ou envia mensagem no canal, lá na página do Facebook também, tá bom? Na minha página também do ortognática-e-odontologia.com também tem os telefones do consultório, tá? Se alguém precisar, tiver alguma dúvida também pode entrar em contato. E vou ficar à disposição de vocês, gente. Tá? Um grande abraço a todos.